Vocês estão vendo aqui nascer um canal nesse YouTube para falar de Cape Town. Eu sou a Franciele Viana, eu trabalho na empresa Cape Town para brasileiros e a partir de agora nós temos um canal que vai falar sobre dicas, informações, tudo que você precisa saber para uma viagem para Cape Town, seja de intercâmbio, seja uma viagem turística. Mas quem que é a gente, né? Quem que é essa Cape Town para brasileiros? Contar a história de como nós chegamos aqui e o de que nós somos hoje, né? Eu sou a Franciele, eu sou nômade digital e em 2022 eu fiz um planejamento de viagem de volta ao mundo. Queria começar pela África do Sul, queria começar por Cape Town. E no meu planejamento eu ficaria 3 meses, no máximo 3 meses em Cape Town. E depois eu iria partir para os países da África e depois o Sudoeste Asiático. Eu fiz um planejamento pensando em 2 anos, então era realmente o começo, era o primeiro país. Era o país que eu escolhi porque eu queria estudar um pouco de inglês, fazer uma imersão para ir melhor para os outros países, né, em relação à comunicação. Cheguei em Cape Town, vim fazer trabalho em troca de hospedagem, que é uma espécie de voluntariado. Eu trabalhava em um hostel e fui super, hiper, mega bem acolhida pelas pessoas que trabalhavam nesse hostel. E quando eu cheguei em Cape Town, em 2022, eu não sabia absolutamente nada de inglês. Quando eu falo nada, é nada. Eu cheguei na cozinha e eles me falavam assim, pega a spoon lá. O que é spoon, né? Eu não sabia o que era colher. Eu sou muito grata também ao voluntariado que me aceitou, mesmo eu falando que não sabia nada de inglês. As pessoas foram super amáveis. Tinha umas coisas assim que eu não... Poxa, o que é que a menina tá falando sem falar nada de inglês aqui trabalhando na cozinha? Mas eles me deram essa oportunidade e foi aí que eu comecei a entender as palavras, comecei a estudar online e a me comunicar em inglês. E sou muito grata às pessoas, né, nesse momento aí de minha imersão, porque elas foram muito bem, eu fui muito bem recebida. E aí eu vou falar de uma vantagem de vir para a África do Sul estudar inglês, que é essa questão da população, né? Eles são muito atenciosos, o que talvez você não vai encontrar lá na Europa, com a galera fria, se encontra aqui de calor humano e de, ok, você tá aprendendo, tá tudo bem. Eu pedia muita desculpa, desculpa, não falo, né? Eles falavam, você tá estudando, né? A gente nasceu falando aqui inglês. Uma das línguas oficiais do país, né? O país tem 11 línguas oficiais, mas a população em si se comunica com o inglês também. E eles falavam muito assim, tranquila, tá aprendendo, é um processo. E eu me senti extremamente acolhida nesse processo de aprendizagem. Demorou os 3 meses. E nesse processo que cheguei aqui, né, eu tinha um planejamento financeiro de volta ao mundo, então eu tinha um valor para gastar por mês. Eu resolvi que eu queria gastar mais, eu queria viver a cidade melhor. E eu já tinha trabalhado no Chile, no México, com turismo. Eu resolvi então que mesmo sem inglês, eu iria começar a trabalhar com turismo aqui na África do Sul. Eu tinha um método de procurar trabalho nesses outros países que eu repeti aqui. Eu procurei uma empresa que falasse português e que tivesse público-alvo como brasileiros ou como falantes de língua portuguesa. Encontrei uma empresa e eu me voluntariei para trabalhar como comissionada e falei, olha, eu sou vendedora, eu quero vender os passeios turísticos, eu preciso de uma empresa que fala português. E essa empresa aceitou que eu fizesse as vendas em português para os clientes, né? Eu comecei a vender online, eu comecei a vender pelo Instagram. Eu fiz uma página que se chamava Ana Viagem, que é minha página pessoal, para falar sobre viagem, para falar sobre a África do Sul. E aí eu comecei a fazer essas vendas, comecei a falar sobre como que chega do aeroporto para o centro, comecei a dar muitas informações, assim começou a nossa pequena agência naquele momento, junto com a empresa que foi a minha parceira. Por um tempo eu trabalhei com essa empresa e eu resolvi desistir de continuar o nosso processo. A gente teve alguns conflitos. E eu resolvi criar minha própria empresa, né? Então hoje a gente tem a Cape Town para brasileiros, que é a minha empresa, que eu faço as vendas dos passeios. Hoje a gente tem aqui em Cape Town guias que falam português, que trabalham conosco. Nós temos lá no Kruger guias que falam inglês, nós vendemos pacote para o Kruger. Nós também vendemos pacote para Garden, que é uma rota aqui, a Rota Jardim, que fica mais ou menos 4 horas de Cape Town. Então a gente tem vários locais hoje, né? A gente começou com Cape Town, hoje a gente vende Joanesburgo, a gente vende City Tour de Joanesburgo, nós vendemos passeio com os elefantes, com leões no Joanesburgo. Aqui em Cape Town a gente vende os passeios tradicionais e outros passeios também. E na Garden a gente vende pacote de 3 dias que vai fazer as principais atividades dessa região. Então hoje a gente tem a Cape Town para brasileiro, que é uma empresa que já tem mais aí de 1000 vendas e vendas de passeio para brasileiras. Ao longo desses 2 anos.
Eu percebi que eu vivi aqui, que eu gosto de ressaltar muito também, foi as oportunidades enquanto brasileira, que não fala inglês, que tive, né? Apesar de chegar, não falar inglês, fui muito bem acolhida e tive várias oportunidades de trabalho. Então percebi também que é um mercado que está muito aberto para nós, enquanto pessoas do Brasil, né? É um mercado também em expansão. Agora, esse ano aí, houve bastante investimento em marketing para atração de brasileiros para visitar a cidade. Nós tivemos vários influencers, vários famosos que visitaram a cidade. Então, a gente está sendo aí um destino que está em ascensão, né? Está crescendo. Talvez por isso tenha tantas oportunidades. Eu me sinto super privilegiada de estar fazendo parte desse momento aí de crescimento de turistas, de divulgar também o destino, né? De falar sobre ele. A Capital Brasileira, então, hoje oferece esses serviços, assim, muito focado com a ideia de falar português, né? Os passeios a gente tem que seguir em português. Nós trabalhamos com moçambicanos, nós não trabalhamos com brasileiros aqui, eu sou a única brasileira, mas os moçambicanos aí já tem um estilo, já tem uma pegada meio Brasil. Eles que fazem a nossa condução dos passeios. A gente tem alguns fixos, alguns não, a gente tem condutores fixos, né? Que trabalham conosco, e também tem guias em inglês, porque agora na alta temporada, por exemplo, chega um momento que não tem guia em português pra fazer. E aí vem uma dica também, né? Faça sua reserva se você quer seguir em português com antecedência, ou você vai pagar muito mais caro lá na frente, porque não vai ter poucos disponíveis, ou não vai ter real disponível em português para fazer seu tour. É alta temporada, nossa alta temporada aqui é muita gente o tempo todo chegando na cidade. É um fluxo muito bacana de trabalho, é um fluxo muito grande de pessoas de todos os países. E pra gente que trabalha especificamente com brasileiro, a gente já sabe muito brasileiro. Janeiro é férias, fevereiro é férias, dezembro aí, final de ano, é férias escolar, é férias para muitas pessoas, né, de funcionário público, escola. Então esse fluxo é muito alto aqui na região. Então faz sua reserva com antecedência, é muito bacana. Na baixa temporada não precisa se preocupar, porque não tem esse fluxo todo, então tem guia disponível, as atrações estão aí para todo mundo. Mas agora, especialmente dezembro, janeiro e fevereiro é nossa altíssima temporada, então faça essa reserva com antecedência. Enfim, estávamos falando aí desse começo, né? Começamos então enquanto parceiros de uma agência específica. Hoje nós somos uma agência que presta serviços aí de intermediação. Nós fazemos consultoria, e consultoria é muito bacana para quem aí quer planejar o Kruger, quer fazer a Garden sozinho. Então eu quero alugar um carro, não quero depender de agência para fazer nosso passeio. Nós conseguimos fazer também esse planejamento junto, e é literalmente junto. A gente tem um serviço específico para fazer a consultoria, né? Para dar esse norte para as pessoas, qual que é a melhor época, qual que é a roupa eu levo, onde que eu me hospedo no Kruger, onde eu me hospedo em Cape Town, onde eu me hospedo na Garden, que restaurantes eu vou frequentar. A gente tem restaurantes maravilhosos aqui nessa região. Quem gosta de frutos do mar vai estar no melhor lugar do mundo para comer frutos do mar. Em comparação ao Brasil, e aí eu falo da Bahia, onde eu moro num lugar muito turístico na Bahia, e em comparação à Bahia, nesse local turístico que moro, a comida aqui é muito mais barata em restaurante do que na Bahia, por exemplo. Então você vai ter aí uma oportunidade de visitar vários restaurantes bacanas e não gastar tanto. Enfim, sejam bem-vindos a esse canal que vai chamar Capital para Brasileiros como nossa empresa. A gente vai estar falando sobre passeios, vamos estar falando sobre a cidade, as festas, vamos estar falando sobre a cultura, estaremos falando sobre tudo um pouco da cidade. E sejam muito bem-vindos. Se tiverem dúvidas, quiserem conteúdos específicos, coloca aqui no comentário. Eu sei que nesse começo aí vai ser bem lento esse processo, né? O YouTube não entrega tanto as informações, mas quem estiver aqui acessando pode colocar aqui embaixo. A gente faz temas específicos aí de acordo com o desejo de vocês. Tá difícil aqui fazer esse vídeo aí. Olha, valoriza real esse negócio aqui, porque vídeo e eu, a gente não tem essa pegada, mas a gente vai fazer o possível pra oferecer aí informações preciosas pra vocês.